voltando com o nosso vitrine e uma notícia, uma informação que o seu José Gilson não deu no ar, né? Ele estava comentando que eu falei, você como foi a experiência, gostou? Aí ele disse, não, porque eu já fui entrevistado num programa, porque eu fui funcionário padrão dos Correios quase 10 anos consecutivos. Você vê que história de vida bonita, que experiência excepcional. Mas estou falando aqui de vida, história de vida, profissional. Estou com saudade de você, Cristina. Saudade de estar aqui. Desculpa, assim, me recuperando de uma pequena gripe, mas eu acho que vai dar para o nosso público me entender. Você vê a história do José Gilson, né? Quer dizer... História de vida. Uma vida inteira nos Correios. E, inclusive, não era funcionário de carreira, que ele foi fazendo contratos. Agora, quando ele saiu, não, eu fui por 10 anos consecutivos, eu fui funcionário padrão dos Correios. Achei muito interessante também que ele comentou que começou a trabalhar com 12 anos. Hoje seria impossível isso. Então, até se passou uma situação que eu achei interessante e acho que vale a pena comentar. Você sabe que na Sogio nós temos você já entrevistou aqui Dona Beatrix, essa coisa toda. E há um tempo atrás nós conseguimos que um voluntário, um jardineiro voluntário, fosse cortar a grama da associação. Para quem não conhece, a Sogio é uma associação que abriga meninas em situação de risco social. Então esse jardineiro, como voluntário, foi lá com uma roçadeira, cortou o gramado todo. E as meninas, então, ele foi embora e as meninas, então, se propuseram, que moram na casa, são meninas desde criança até 18 anos. Elas, então, foram juntar o gramado que foi cortado. Você sabe que a Sogio recebeu uma denúncia como se a associação tivesse aplicando trabalho a menores? Quer dizer, a gente chegou é até interessante a Bárbara, que esteve aqui no início, a gente chegou a uma complicação de lei que você te engessa certas coisas. Quer dizer, será possível que uma menina não pode, para a própria casa onde ela mora, ajudar a juntar esse lixo orgânico, uma grama que acabou de ser cortada? Quer dizer, a gente já tem uma legislação que peca ao contrário, né? Quer dizer, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Como a Bárbara falou, inclusive eu a convidei, ela vai retornar semana que vem, porque é a distinção entre o tácito e o lícito. Quer dizer, o que efetivamente, a lei está escrita, mas na prática você tem vários contextos, várias situações, né? Acho que a gente tem lei demais no Brasil. E julgar particularmente a postura, a figura como ela disse, a gente não é um momento, não é a crítica, mas é o olhar, né? Você dar uma atenção especial, né? Porque a tendência das pessoas não vamos mexer nisso, porque é vespeiro. Não, e até porque a questão de ter lei demais não é um problema do judiciário, é um problema do legislativo, porque é o legislativo que propõe as leis. E eu acho que isso só dificulta para o judiciário. Estou até fazendo uma defesa ao juiz nessa questão, porque tem muita lei mal formulada que dá margem, vamos dizer assim, a que essa confusão jurídica se instaure, entendeu? E acho também que essa questão, por exemplo, você diz que nós recebemos houve uma denúncia, né? Há um patrulhamento, né, ideológico e tem que saber ponderar e contextualizar, né? É uma ocorrência constante. A menina está lá todo dia sofrendo, né, maus tratos. Não, ela estava recolhendo um lixo, uma tarefa doméstica, porque faz parte da casa. Né? Claro. Então, quer dizer... Você nunca ajudou a sua mãe a lavar uma louça, até a fazer um trabalho de jardinagem, se você tem um terreno, um gramado, qualquer coisa? Eu já cansei de fazer isso. Quando eu era pequena, imagina agora se meus pais estariam me escravizando, me sujeitando a trabalhos forçados. É muito delicado. É muito complicado isso. Bom, o que nós vamos falar hoje? Esse não é o sexo. Vamos para nossa, particularmente, né, não é nosso campo de atuação, não. Né? Não falaremos com tanta propriedade, mas com sentimento como cidadãs. Mas vamos, enfim, né, a sua contribuição, a sua colaboração para as formações
O que você trouxe de bom para nós em termos de, digamos assim, até de conselho para a garotada aí que está saindo da faculdade, né? Kátia, olha, eu hoje separei aqui um tema que eu acho que é de valia para praticamente todo mundo que está no mercado de trabalho ou na área acadêmica. Que a gente vai então falar nesse programa sobre programas de pós-graduação. E esse nome, programas de pós-graduação, a gente tem hoje muito uma questão sobre o ponto de vista do headhunter, do recrutador, que um curso de pós-graduação pode desempatar, pode ser um critério de desempate na hora de uma contratação. Então isso é interessante pontuar. E a outra coisa é que a gente tem hoje, já de alguns anos para cá, o conceito de educação continuada. Cada vez mais. Né? Então, a gente vai falar aqui, fazer um mix de programa de pós-graduação, mas falando sempre com esse foco em educação continuada. Então, no Brasil, quer dizer, a gente divide as pós-graduações praticamente em dois segmentos. Ou você faz o lato sensu, né, que seria o sentido amplo. Então, você tem a pós-graduação de lato sensu, você, professor universitário, pode contribuir também, conforme eu for falando, mas seria assim, você abre bastante o tema, mas não aprofunda tanto. E você tem aí o stricto sensu, que é um outro bloco de pós-graduações que você tem, então, você estuda uma coisa mais restrita, mas muito mais profunda, né? O lato sensu, que é o que a gente vai se ater mais aqui, por quê? Porque ele tem mais a ver com o mercado de trabalho. Ninguém, quer dizer, não é que ninguém, mas em geral a pessoa que quer entrar num esquema de educação continuada, ela vai, e ela é uma pessoa que está no mercado de trabalho e não na área acadêmica, ela vai optar por uma pós-graduação lato sensu. Tá? E você como headhunter, enfim, quando você vai avaliar os currículos, porque há mestrados profissionais também que escapam, fogem, a expressão não é, direcionam também para uma praxis no mercado de trabalho. Não descartando que o mestrado acadêmico, na verdade, o foco é docência, pesquisa, com enfim, certeza. Não impedindo também que esse profissional esteja dentro de laboratórios cada vez mais, seja na área tecnológica, seja na área da saúde, as empresas têm, né, constituem os seus laboratórios, inclusive fazem parcerias com instituições de ensino para que tenha essa integração cada vez mais com conhecimento, né, aplicado no mercado de trabalho. Agora, quando você vai avaliar um currículo, uma pessoa com mestrado e doutorado, né, ela pesa mais, desculpa, de repente eu já estou até adiantando, ela pesa mais e dependendo do cargo, às vezes é favorável ou desfavoravelmente em função de ter uma formação maior dentro da academia? Essa é uma pergunta interessante porque é o seguinte, o ideal é a gente ter um equilíbrio entre teoria e prática. Se eu avalio um currículo que o profissional ele tem doutorado num determinado campo de conhecimento, mas ele não tem prática nenhuma, ele nunca trabalhou em lugar nenhum, eu vou preferir contratar um profissional que trabalhou e não seja doutorado. Então, a gente assume aqui desde já que quem não tem uma perspectiva para a docência, não intenciona seguir carreira docente, tem que se ater aos MBAs, aos aperfeiçoamentos, a essa programação e conciliar isso mais com experiência profissional. O ideal é você ter um mix disso. Um pouco de experiência profissional. A gente está falando quem está em mercado de trabalho. Quem está na área acadêmica não tem nada a ver. Engrena logo, mestrado, doutorado. Engrena logo, não tem nada a ver. Tá? Agora, o que acontece? Você tem fases de carreira, né, Kátia? Então, por exemplo, quando você está acabando a sua faculdade, vamos chamar isso de uma primeira fase de carreira. Você acabou a faculdade, tem lá o seu campo de conhecimento. Eu, num primeiro momento, acabou de se formar, não aconselho ninguém a embarcar em nenhum tipo de pós-graduação. Não. Faz um pouquinho, vai trabalhar. Ali, naquela necessidade, você trabalhando, surge a necessidade de quê? Ou do aperfeiçoamento ou da especialização.
Ali você vai ver, por quê? Porque ela tem características, elas têm no mínimo 360 horas, uma especialização e um aperfeiçoamento, aperfeiçoamento, ou ela vai ter até 1.000, 2.000 horas. Por exemplo, se você fizer um aperfeiçoamento ou uma especialidade em ortodontia, por exemplo, aí você não vai... quer dizer, é você aprofundar um conhecimento que não ficou muito claro, não ficou muito profundo durante a época de graduação. Ou que não tenha sido ofertado. Ou não tenha sido ofertado. Para a área de atuação específica no ambiente você de trabalho. Começou a trabalhar e viu que você quer ir para aquela área, a especialização é muito interessante. Então, você já tem alguma responsabilidade, seria interessante nessa segunda fase de carreira. Tá? Mais adiante um pouquinho, você começa a já ter mais responsabilidade, gente se reportando a você. Então, numa hora dessa, o MBA é legal, porque o MBA ele vai te dar ele vai abordar muito aspectos de gestão, de estratégia, ferramenta para você poder administrar um negócio. Às vezes você não está no mercado de trabalho funcionária de lugar nenhuma, você tem seu próprio negócio. Então, o MBA é interessante nisso. O mestrado profissional, o mestrado existe no Brasil, você até pode me corrigir, mas eu acho que é desde 2009. O mestrado profissional? Que existe o mestrado profissional no Brasil. Ele também está dentro dessa terceira fase de carreira. O mestrado profissional, ele é muito parecido com o MBA em muitos aspectos, mas ele é mais eu acho que o mestrado profissional, ele associa, vamos dizer assim, a abordagem científica que o mestrado acadêmico tem a uma abordagem prática que o mercado requer. Então, é aquele exemplo que você disse anteriormente, que você tem muitas empresas, às vezes, que fecham turmas, bancam turmas de mestrado profissional... para fazer upgrade nos teams. Nos teams deles, entendeu? Então, isso é interessante, mas já é não dá para você fazer, fica mais difícil você fazer isso trabalhando. Você tem que ter mais disponibilidade de tempo. Disponibilidade. Exige já dissertação, coisa que o MBA não exige. O MBA é uma coisa de você se atualizar, vamos dizer assim, com uma velocidade maior, uma dedicação. Não estou com isso diminuindo o MBA vis-à-vis mestrado profissional, mas é um enfoque um pouco diferente, sabe? Eu estou precisando de ferramenta de gestão, estou precisando de administrar meu negócio. E rápido. Eu vou fazer um MBA, eu não vou fazer um mestrado profissional. Mas se você, por exemplo, vem de uma área de engenharia, e você precisa de um embasamento científico mais para dar continuidade a um profundo. Projeto dentro da sua empresa. Aliás, o mestrado profissional, além da dissertação, ela pode ser substituída por um protótipo ou uma criação de um software, por exemplo. Coisa que o MBA não tem esse requisito, né? Você não vai precisar de nada disso. Então, eu acho que o MBA e o mestrado profissional, eles atendem bem ao, vamos dizer assim, uma terceira fase de carreira. E o MBA tem no mínimo 400 horas. Tá? Então, isso difere ele da maioria das especializações que não sejam, como o caso, por exemplo, de uma ortodontia que eu citei no início, que aí são 2.000 horas, 1.000... Porque daí tem uma embutida também a questão da praxis, né? Da prática. Pois é. Que são, vamos dizer, especializações um pouco diferentes das que a gente faria em RH, em finanças, não é? Talvez especializações em gerenciamento de projetos, isso é muito procurado hoje em dia. Eu li uma matéria, não sei se, acho que foi Exame, dizendo que a tendência que tem chegado com mais frequência para os profissionais, aí de repente você me corrija se de repente é o que acontece, você que tem acesso e faz, né, esse processo de caçar talentos, vamos dizer assim, de profissionais com um currículo muito, muito qualificado, quer dizer, as pessoas com mestrado e doutorado retornando, como se estivesse assim, vão para a vida acadêmica e estão retornando para o mercado.
Isso é fato? Porque eu vi uma matéria em que havia, assim, estavam chegando currículos cada vez mais qualificados e, às vezes, as organizações estavam um pouco assustadas, meu Deus, essas competências todas, né, entre conhecimentos, habilidades e atitudes, principalmente um conhecimento, acomodar esses profissionais na empresa. Eu achei interessante esse movimento. Eu acho que isso existe, mas não acho que seja assim uma tendência, uma coisa que aconteça num número absurdo, não, sabe? Aliás, para o mercado de trabalho normal das empresas médias para grandes, brasileiras e internacionais, você lá na frente abraçar uma carreira dessa é bastante complicado. Porque elas têm um encarreiramento que começa como trainee, né, estagiário, trainee, depois, sei lá, coordenador, enfim, gerência júnior, enfim, então não dá, entendeu? Tá, eu vou só para a gente fechar, Kátia, que faltou uma coisa aqui. Na quarta fase de carreira, que é o profissional já constituído, então eu aí aconselho os seminários, os workshops, os projetos globais que ele pode abraçar de empresa, porque ele já está numa fase de reciclagem de conhecimento, tá? Então era só isso que eu queria complementar. Obrigada pela tua vinda aqui, de novo, teu retorno, estávamos com saudade. Qual é o nosso próximo assunto? Você já quer adiantar? Pensou em alguma coisa? Não. Segredo? Eu tenho muitas coisas que eu gostaria de falar, mas acho que a surpresa é boa. A surpresa é boa? Então tá. Conto com você o quê? Na próxima semana? Não, daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Então, Cristina retorna no Vitrine daqui a 2 semanas. E nós encerramos por aqui o nosso programa, desejando a você um dia, a continuidade de um dia, né, com muita serenidade, com muita saúde. Estamos aí com muitas pessoas gripadas, Cristina também está arriada de gripe, mas enfim, muita saúde, muita serenidade, sempre Deus no coração, que nós possamos nos encontrar semana que vem, mais uma vez, quartas-feiras, pela nossa TV Vila Imperial, 13h. Um grande abraço, até lá.